Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, quero deixar um convite para você. Hoje à noite, às 20 horas, nós temos o aniversário da nossa comunidade, aniversário da nossa igreja, com um preletor de fora, o pastor Rodrigo Bertoldi, da Verdade Church, lá de Medianeira, vai estar conosco, uma igreja pujante, uma igreja poderosa, vai trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Se eu fosse você, não ficaria de fora. Doutor Camargo, 4555, aqui em Umuarama, Paraná. Vem estar conosco, venha fazer parte dessa família abençoada de Deus, a Igreja Casa na Rocha. E agora nós vamos adentrar no nosso estudo de Provérbios, no capítulo 14, a partir do primeiro versículo, Provérbios 14, 1, nós vamos estudar sobre o homem sábio, a mulher sábia. O que define, o que é ser um homem sábio, uma mulher sábia, e que consequências abençoadoras nós trazemos para a nossa vida quando caminhamos na bênção e na sabedoria do Senhor. Lembrando que a palavra-chave de todo o livro de Provérbios é a palavra sabedoria. Uma segunda palavra talvez seria temor do Senhor, ou justiça, O tempo todo nós vemos esse contraponto entre a vida do justo, aquele que teme ao Senhor, aquele que anda na sabedoria do alto, e a vida do ímpio, aquele que é incauto, insensato, imprudente. Então vamos aprender com a palavra de Deus, o que Deus tem para nós nessa manhã gloriosa que Deus preparou para nós. Provérbios 14, 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Olha só. Então, que você, mulher que está me ouvindo, você que está me assistindo, do sexo feminino, você, mulher, seja uma mulher sábia, que edifica a sua casa. Como é que uma mulher pode edificar a sua casa? Com palavras corretas, com atitudes que tragam um bom testemunho à fé cristã, com respeito e honra ao seu esposo, ao seu marido, com uma mulher que honra pai e mãe também, uma mulher que trata com dignidade e respeito os seus filhos, uma mulher que transforma o seu lar num pedacinho do céu e não num pedacinho do inferno. Uma mulher que controle as suas emoções através de uma virtude chamada domínio próprio, temperança, moderação ou equilíbrio. Uma mulher equilibrada, uma mulher sábia, cheia da sabedoria, da palavra de Deus, que teme ao Senhor, que se coloca debaixo de Jesus Cristo. É alguém que obedece a ordem estabelecida por Deus e edifica a sua casa. Por quê? Porque ela tem o coração cheio dos mandamentos do Senhor e coloca em prática a palavra de Deus todos os dias. E o contraponto aqui é a tola. A tola é aquela insensata, imprudente, que faz o que quer, que deixa se levar pelo seu gênio, pela sua personalidade equivocada, destrambelhada, desequilibrada. A tola derruba o seu lar com as próprias mãos. Olha só. Então não seja insensato. Não faça loucura. Como nós vemos hoje mulheres abandonando lares, Antigamente eram os homens que abandonavam lares para prostituição, imoralidade, sujeira. Hoje nós vemos muitas mulheres abandonando, ficando transloucas, endoidando, abandonando filhos, abandonando maridos, abandonando a vida comum do lar. O privilégio de ser esposo, o privilégio de ser mãe, Deixando de lado todos esses princípios, esses valores, às vezes para querer viver uma vida de solteira, às vezes para aproveitar a vida, entre aspas, se arrebentando com os outros, passando de parceiro em parceiro, sexuais, e assim vai, tentando satisfazer uma alma que não vai se satisfazer nunca, porque está quebrando uma lei de Deus, acaba se quebrando e se arrebentando por toda a sua vida. Então não seja tola, não derrube o seu lar, seja com as suas mãos, seja com a sua boca, seja com atitudes equivocadas e erradas, conforme nos ensina a palavra de Deus. Versículo 2. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Olha só, se nós sairmos do trilho de Deus, do caminho do Senhor, da obediência à palavra de Deus, que nos conduz à vida eterna, que nos conduz ao caminho de vida, de abundância, de bênção, de prosperidade, esse desvio, vai gerar desprezo, desonra, uma série de distúrbios terríveis
dor e sofrimento desnecessário que você não deveria viver por ter se desviado, infelizmente, do caminho do Senhor. Mas aquele que anda em retidão, ou seja, anda num caminho reto, correto, honesto, íntegro, né? Segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Esse sim, aquele que anda em retidão, teme ao Senhor. Aqui o temor do Senhor é uma virtude, é honrar ao Senhor, é viver a vida fazendo escolhas dignas, honrosas, obedientes à palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz Provérbios 1:6. O temor do Senhor é apartar-se do mal, é dizer não às coisas erradas, aquilo que promove o mal em mim, nos outros e ao meu redor. Então, ande no temor do Senhor. Uma das maiores características de um verdadeiro cristão, de um homem e de uma mulher de Deus, é o temor ao Senhor. Quando você perde o temor do Senhor, a sua vida está em bancarrota, em declínio espiritual, em derrota cíclica sobre a sua vida, e você está caminhando num trilho de morte, de destruição, de condenação eterna. Então, ande reto, faça aquilo que está reto. Como dizia W. Tozer, tudo está torto até que Deus endireite. Ou seja, o homem é pecador, mas através do poder do Espírito Santo, da regeneração, que é igual à conversão e ao novo nascimento, através da regeneração, do novo nascimento, nós somos transformados. A imagem do Filho de Deus, dia a dia, de glória em glória, de fé em fé, pelo poder do Espírito Santo, cada dia mais vamos melhorando, aperfeiçoando, trilhando este caminho de retidão e de temor do Senhor diante de Deus. Versículo 3, na boca do tolo está a punição da soberba. Olha só, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Então, olha só, a boca do tolo, a boca daquele que não pensa antes de falar, a boca daquele que só fala besteira, malícia, vulgaridade, palavras apodrecidas, torpes, né, como diz Efésios, que na vossa boca não haja palavra torpe, podre, suja, palavrão, sujeira, malícia, indecência, vulgaridade. Essa é a boca do tolo. E ali está a punição da sua soberba. Ou seja, a pessoa se acha acima do bem e do mal, soberbo, arrogante, altivo, né, orgulhoso, mas quando abre a boca acaba se desfigurando diante das pessoas, acaba se auto-sabotando. Como tem gente assim, né, que se acha melhor, acima do bem e do mal, melhor do que os outros, mas quando abre a boca, a casa cai, o trem desanda realmente. Mas os sábios são diferentes. Olha o que diz o texto, os sábios se conservam pelos próprios lábios. Olha que coisa linda. Então ele tem cuidado ao falar. A fala dele é precisa, cirúrgica, clara, objetiva, é uma fala cuidadosa, é uma fala bem pensada, analisada, refletida. Os sábios se conservam pelos próprios lábios. Fala pouco, porque quem muito fala peca muito. A Bíblia diz, no muito falar não falta transgressão. Ou seja, se eu falo demais, eu vou pecar muito. Mas se eu falo pouco, com reflexão, com cuidado, com zelo, e aí sim eu vou estar trilhando o caminho da sabedoria. Isso, esse conservar os próprios lábios, ou seja, falar pouco, de forma cuidadosa, vai te conservar e vai mostrar que você realmente é uma pessoa sábia. Pessoa sábia não é de ficar falando muito, ela ouve mais do que fala. Ela reflete antes de falar. Ela faz uma reflexão, uma meditação antes de tomar uma decisão importante na sua vida e não se precipita no falar. E agora o versículo tema de hoje. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheita. O nosso tema de hoje é esse, abundância de colheita. Ou seja, precisamos, né? Não havendo bois, o estábulo fica limpo. Ou seja, se não houver bois ali para trabalhar, para se esforçar, o estábulo até fica limpo, mas não tem colheita, não tem resultado. É melhor ter bois, né? Por mais que o estábulo não fique limpo, vamos dizer assim, completamente, porque através dos bois, da força do boi, há abundância de colheita. Ou seja, trazendo aqui simbolicamente, nós precisamos trabalhar com força, com afinco, com diligência,
né? E aqui a imagem é um boi. O boi é aquele que trabalha. Naquela época não tinha o maquinário agrícola que tem hoje, né? Tratores pesados, colheitadeira. O boi era o animal que preparava a terra, preparava os sulcos da terra, que são aquelas valas para que as sementes fossem lançadas. O boi carregava também nos caminhões de bois ali, nos carros de boi, a colheita, o resultado da semeadura. Então, irmão, se você quer ter resultado na sua vida, prosperidade, bênção, abundância, colheita, você precisa trabalhar com afinco, com esmero, com diligência, com esforço, dar o seu melhor, não de qualquer maneira, não com mediocridade, mas com excelência, fazer o seu melhor para Deus, assim como diz a música do Filho do Homem, faça o seu melhor para Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê abundância de colheita, bênção e prosperidade em nome de Jesus. Aqui debaixo tem todas as informações de como você pode contribuir com o nosso ministério. Venha hoje, às 20 horas, Igreja Casa da Rocha, Dr. Camargo 4555, em Umuarama, Paraná. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. E aqui debaixo, no link de descrição, tem todas as informações para que você possa entrar em contato conosco. Dê um joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que a glória e a graça do Senhor esteja sobre você, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.